Então, assim, só pra deixar claro, pessoal, muita gente fala assim, você não acredita na Bíblia. Cara, como não acredita? A Bíblia, o negócio foi escrito, tá lá, e tem o Velho Testamento. Não, o Sérgio Sacani acredita na Bíblia? Vamos entender, então, o que o Sérgio Sacani quer dizer quando ele fala que acredita na Bíblia nesse debate aqui. E também se o pastor Tassos conseguiu convencer o Sacani de que Deus existe. Será que o Sacani aceitou os argumentos do Tassos? Ele já disse que acredita na Bíblia. Vamos entender mais sobre esse debate, se Deus existe, entre o pastor Tassos Licurgo e Sérgio Sacani, depois da vinheta. Vamos seguir aqui para nossa explicação, que está muito bacana. A contraparte formal da teoria faz com que o cientista, contra a vontade dele, retire a constante cosmológica e ela pode estar voltando agora. Sim. Porque muita gente indica que a constante cosmológica, aí isso seria um negócio sensacional para o Einstein. Porque ele tirou a constante cosmológica, mas ela pode ser o que a gente considera como energia escura hoje. Então, na verdade, ele sempre teve certo, entendeu? Só que aí a gente precisa ir atrás do que é energia escura. Interessante, né? O Sacani, ele traz um possível contraponto, ele fala, olha, pode ser que o que o meu oponente está dizendo aqui caia por terra, porque parece que a constante cosmológica está voltando, mas aí a gente teria que ir atrás, né? Então, ele, mesmo fazendo um contraponto, com muita calma, com um sorriso no rosto, né? O Sacani fora de série, galera. Mas volta numa outra perspectiva de moldar, de adequar o modelo. Então, mas o modelo tem que ser adequado aos dados que a gente vai tendo. Concordo plenamente. Correto. Estamos juntos. O modelo tem que ser adequado. Isso é a razão. Você não abandona o modelo. A mudança paradigmática. O livro mais citado do século XX foi A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn, que mostra que o abandono... O Tassos, ele traz muito apelo ao Logos. Ele está sempre trazendo uma referência, um autor, um pesquisador. Ele demonstra que ele tem conhecimento e não fala que ele é um cara fodão. Você não vê o Tassos falando, eu tenho PhD! Em momento nenhum. Ele vai lá e cita a história da ciência e pesquisadores de referência, né? O que demonstra uma autoridade em vez de clamar ser uma autoridade. Um paradigma não se dá de uma hora para outra. Você tem que tentar adequá-lo. Quem advoga abandono de paradigmas por qualquer coisinha não tem a menor ideia do que é a história da ciência. Tamo junto. Mas o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, a partir de agora, na história da ciência, em meados do século passado, Einstein é recente. Einstein nasceu em 1879 em Ulm, no sul da Alemanha, morre em 1955 em Princeton, nos Estados Unidos. A partir de agora, a questão quem é o criador é colocada sobre a mesa. Não, o que ele está dizendo, né? Com base no modelo atual do Big Bang, pode ser que surja um modelo novo, que a gente retome a constante cosmológica e tal, mas com base no modelo que temos agora... Né? E ele está citando Einstein como um exemplo de uma evidência que concorda com esse modelo, surge a questão, quem que criou o universo? Né? É um modelo que ele vai apontar para uma criação, para o universo ter sido criado, e aí Tassos vai dizer que é perfeitamente possível você correlacionar as evidências naturais e empíricas que temos do universo, do surgimento do universo, vamos colocar assim, com o surgimento tendo tido uma causa, tendo tido um criador. Né? Porque o universo passa pela ciência a ser algo que foi criado, que veio a existir. Se o universo nunca tivesse vindo a existir, não fazia sentido perguntar quem é o criador daquilo que não foi criado. Mas se o universo é criado, teve uma origem, teve um início, a questão intelectual de pessoas honestas intelectualmente, como é o seu caso, como é o nosso caso aqui, se algo foi criado, veio a existir, faz sentido perguntar quem é o criador. Aqui é um estratagema do Schopenhauer que é: eleve o valor do seu oponente para, de certa forma, colocar ele numa espécie de sinuca de bico, colocar ele numa situação difícil, que seja difícil dele discordar de você. Então veja o que Tassos fala aqui, né? Interessante. Como é o nosso caso aqui. Questão intelectual, de pessoas honestas intelectualmente, como é o seu caso, como é o nosso caso aqui. Se algo foi criado, veio a existir, faz sentido perguntar quem é o criador. Então, olha, pessoas honestas intelectualmente, né? Como é o seu caso, ele vai lá e vira pro Sacani, que é o oponente dele ali naquele debate. O senhor, que é uma pessoa, né, um intelectualmente honesto, é lícito para pessoas intelectualmente honestas como nós perguntar sobre a origem, né, do universo, sobre a criação, se teve ou não teve um criador. Então fica difícil para o Sacani virar e falar, não, eu não sou intelectualmente honesto, eu discordo disso. Então o Tassos, ele coloca ali um estratagemazinho mais tricky, vamos colocar assim, né, mais ligeiro. Ele eleva o valor do oponente para que fique difícil do oponente discordar dele. E eu posso lhe demonstrar que pela própria ciência nós podemos chegar a características desse criador que são idênticas às características que já estão nas escrituras.
Só um ponto aqui antes da gente avançar. Existir foi criado, que é a mesa, porque... A defesa que o Tasso faz para que algo exista é uma defesa baseada em 2 das 5 vias de São Tomás de Aquino, na minha interpretação. A questão, quem é o criador, é colocada sobre a mesa, porque o universo passa pela ciência a ser algo que foi criado, que veio existir. Se o universo nunca tivesse vindo a existir, não fazia sentido perguntar quem é o criador daquilo que não foi criado. Mas se o universo é criado, teve uma origem, teve um início, a questão intelectual de pessoas honestas... Se o universo teve uma origem, tem algo que o criou. Essa seria a segunda via, se não me engano, a segunda via de São Tomás de Aquino, que acho que é a causa eficiente. E a necessidade de ter um criador, né, para algo surgir, seria, se não me engano, a terceira via. Vamos deixar eles desenvolver o raciocínio, mas aí eu comento mais sobre isso. Intelectualmente, como é o seu caso, como é o nosso caso aqui, se algo foi criado, veio existir, faz sentido perguntar quem é o criador. E eu posso lhe demonstrar que pela própria ciência, nós podemos chegar a características desse criador que são idênticas às características que já estão nas escrituras. É isso aí. Eu acho que é aí que tem a divergência entre, né? Você acreditar que teve um criador e que as coisas aconteceram naturalmente, né? Ali pelas flutuações e tal. Eu acho que a diferença toda ela se encaixa nesse ponto, né? E o pessoal acredita que teve um criador que deu o start, né? Para as coisas, né? Isso. E os cientistas, os físicos e tal, não, eles acham que estava tudo ali, começaram a ter flutuações e aquilo ali foi o natural. Já estava em potencial, né? Se eu não me engano, acho que é isso. A matéria ela já estava em potencial de se atualizar, enquanto matéria, como a gente conhece a matéria hoje, e naturalmente, sem que houvesse um mover de alguém, né? Porque Deus também é uma pessoa, sem que houvesse um mover, aquilo naturalmente, as coisas ricochetearam entre si e atualizaram e entraram no ato de matéria que nós conhecemos hoje. Então é isso que o Sacani está dizendo. Não que houve um criador, mas que as coisas surgiram, né? Claro, houve um momento de criação, mas não por alguém, mas sim pelos próprios elementos em si que já estavam em singularidade, já estavam em potência. E eles mesmos, se agitando entre eles, se formaram. E o Tasso vai dizer o contrário. Por conta da gente ver que teve uma criação, que teve um momento que aquilo surgiu, que nós podemos dizer que houve um criador por trás disso. Dos eventos, entendeu? Eu acho que essa que é a grande diferença. Pessoal, novamente, eu sei que eu fico falando isso e é exagero, às vezes eu sei, mas olha o sorriso do Sacani, a calma em falar, não tem dedo na cara, ele não tá vermelho, ele não tá alterado, a voz do Sacani nem fica aguda. Não, eu já discordo. Ele tá discordando veementemente de um ponto que pro Tassos é um ponto norteador, que é Deus, né? E a origem do universo, que segundo Tassos... e eu também acredito nisso, porque eu sou cristão, que Deus criou o universo. Só um ponto aqui, né? A minha cosmovisão ela é católica, então eu correlaciono perfeitamente tanto a origem do universo quanto a teoria da evolução com o modelo da criação de Deus, da criação do universo por meio de Deus. Mas percebam como o Sacani ele tá perfeitamente calmo, né? Foi o natural dos eventos. Ele não tá vermelho, a voz dele não tá aguda, não tem dedo na cara. É surreal. Eu acho que essa que é a grande diferença em tudo, né? Perfeito, mas eu trago aqui uma frase sua. A ciência não busca a verdade. Não é. Então, explicar, né? Então o físico não quer saber disso. O físico quer o quê? Controlar e prever os fenômenos. É sua colocação no início. A ciência não busca a verdade. Quem tem que buscar a verdade são os filósofos, os pensadores sobre o que dizem as premissas da ciência. Pessoal, vamos lá. O que o Tassos está dizendo e o Sacani concorda, né? O Sacani diz realmente a ciência não busca a verdade. Para a ciência, inclusive se você pega postulações modernas, se eu não me engano essa postulação é do Popper, a ciência ela tem a verdade, é uma verdade com prazo de validade estabelecida, uma verdade... momentânea, vamos dizer assim, né? O que a ciência moderna compreende? Que não existe a verdade absoluta, mas que o modelo que a gente chama de verdade é um modelo que vai sendo atualizado conforme os novos dados vão sendo obtidos e confirmados. Então, para a ciência não existe a verdade absoluta, até porque se é uma verdade absoluta não é um pensamento científico, é um pensamento dogmático. Um método científico, um dos pressupostos é o princípio da falsibilidade. Então é necessário para que uma informação seja científica, obtida por meio do método científico, que aquela informação seja passível de estar equivocada. O princípio da falsibilidade. É necessário que aquela informação seja possível de ser falseada, de ser mostrada equivocada em algum contexto. Então,
Os que ele está dizendo, a ciência não vai buscar a verdade. Quem busca a verdade nesse contexto aqui é a filosofia, é a metafísica, é a lógica que vai buscar a verdade sobre as conclusões que se deduzem das premissas. Então esse debate ele vai sempre cair na questão filosófica. E é um debate difícil porque o Sacani ele vai se voltar para a base material que não está buscando a verdade. Está buscando compreender e melhor explicar um fenômeno com base em evidências. Enfim, a gente já cai nisso porque a gente vai ter que falar sobre a nossa realidade ser permeada por elementos que não são materiais, não são evidentes materialmente, mas são elementos reais. A gente vai cair nisso daqui a pouco aqui. Deixa só eles desenvolverem. Me interrompendo muito, é que esse debate está muito interessante, galera. Me desculpa mesmo, tá? Os filósofos, os pensadores, sobre o que dizem as premissas da ciência. Isso é a lógica, né? Se a conclusão partida da premissa é verdadeira, se aquela conclusão de fato se dá daquelas premissas, isso é a lógica. Os filósofos, os pensadores, sobre o que dizem as premissas da ciência. Então, se as premissas da ciência dizem que o universo veio a existir e juntamente com ele vieram o espaço, a matéria, o tempo, as próprias leis da natureza, há conclusões lógicas que nós podemos tirar dessas assertivas premissas científicas. Ora, se o espaço veio a existir juntamente com o universo, por uma questão de inferência lógica, a causa do universo não pode ser espacial, porque espaço não existia. A causa tem que ser não espacial, portanto, infinita. Se o tempo... Aí que entra a singularidade, né? Vem a singularidade. Se o tempo veio a existir juntamente com o universo, a causa do universo não pode ser temporal, porque tempo não existia. Atemporal, portanto, capaz de ver o futuro que uma pessoa livremente decide. O que ele tá... Aí sim, né? São Tomás de Aquino, doutor da Igreja Católica, doutor Angélicos, né? Ele vai criar 5 vias da explicação de Deus. E se eu não me engano, tá, pessoal? Tem pessoas mais relevantes do que eu em filosofia, e principalmente filosofia cosmológica, vocês podem pesquisar aí na internet, mas se eu não me engano essa é a segunda via, que é a via, a causa eficiente. E para que algo seja originado, isso é um pressuposto lógico, né? Precisa que tenha um outro algo anterior àquilo que gerou aquele algo. Então imagine, se eu estou andando numa floresta, num parque, e eu acho um celular. Aquele celular não surgiu dali do nada. Ele foi colocado ali. E é o que o Tassos postula, né? Se o tempo passou a existir, né? Se as ciências naturais, se a física, se as ciências entendem que a forma mais correta de explicar o mundo é que ele teve um momento de start e tudo passou a existir, o tempo, as leis naturais, a matéria, então aquilo, o que criou a matéria, o que criou o tempo, o que criou as leis naturais está anterior a tudo isso. Então não existiu o tempo antes daquilo que criou o tempo, que a ciência vai chamar de Big Bang. Não existia a matéria antes daquilo que criou a matéria. Não existiam as leis naturais antes daquilo que criou as leis naturais. Então aí que entra a explicação que é conciliada por meio das escrituras, segundo Tassos, de que Deus, como ele é definido pra gente, né, que é cristão, ele é atemporal, ele é espacial, né? Ele não está localizado no tempo nem no espaço, ele é metafísico, ele é transcendental, ele está acima das leis da física. Então essa é a explicação da segunda via, né, da causa eficiente. Para que algo seja originado, você precisa ter um anterior que seja uma versão perfeita daquilo, né? Um ser humano não nasce completo, o ser humano nasce numa forma embrionária, mas é necessário que haja um ser humano completo primeiro. Então para que surja algo que é a matéria, com um limite, né? A matéria ela tem um limite, na realidade o tempo tem um limite, às vezes a física tem limite. Para que tudo isso surja é necessário que haja algo perfeito anterior a isso que não tenha limites, que seja ilimitado, que não tenha limite de tempo, não esteja preso no tempo, não esteja preso no espaço, não esteja preso na matéria, que é a definição que a gente conhece por Deus, a espacial, a atemporal e transcendental, metafísico. Por isso que essa explicação faz sentido. E aí o Sacani vai rebater dizendo que não, isso pode ser a singularidade, né? Se o tempo... Aí que entra a singularidade, né? Vem a singularidade. Não necessariamente seja um criador, mas seja os próprios efeitos ali que já estavam em potencial. Claridade. Se o tempo veio a existir juntamente com o universo, a causa do universo não pode ser temporal, porque tempo não existia. Atemporal, portanto, capaz de ver o futuro que uma pessoa livremente decide. Tem consequências teológicas disso. Se a matéria não existia, veio a existir juntamente com a criação do universo, essa causa tem que ser imaterial. Sabe qual é o sinônimo de imaterial? Espiritual. Se criar tudo a partir do nada é algo tão difícil,
Essa causa não pode ser uma causa qualquer, tem que ser uma causa extremamente poderosa. E isso, se eu não me engano, eu estava até conferindo aqui o meu texto, essa é a terceira via, né? A possibilidade e necessidade. Então, é necessário que haja um ser, né? As coisas, elas são contingentes, nada é criado a partir do nada. Então, é necessário que haja algo que gere aquilo, como a gente deu o exemplo do celular na floresta. Você chega lá, aquele celular nasceu daquele jeito na floresta, perfeito, com todos os seus componentes funcionando perfeitamente. Não. É necessário que alguém tenha montado aquele celular e colocado ali na floresta. Um exemplo pífio aqui, claro, mas pra gente compreender que, como tudo se relaciona perfeitamente, é difícil acreditar que tudo foi acontecendo sem que houvesse um mover pessoal, né? Que houvesse algo inteligível. E a gente vai acabar caindo na questão da metafísica e eu vou deixar eles desenvolverem e volto quando eu achar que é necessário complementar algo.